comparando aos jovens. Aí a gente questiona o porquê, né, desses dados. Esses grupos, né, com maior incidência chamam a atenção devido ao uso de métodos mais letais, certo? Armas de fogo, enforcamento, pular de andares altos e também associado ao uso de substâncias como medicamentos ou venenos. Aí ele traz como a idade média do 35 a 64 anos, homem 45 anos, mulheres uma média de 55 anos, sendo uma terceira causa de morte em jovens dos 15 aos 35 anos. Pode passar. Algumas ocupações chamam bastante atenção e seria o que traz na literatura a ocupação que tem maior risco são os médicos, comparado a alguns outros profissionais. Mas lembrando que não é só essa classe, né, tem aumentado a incidência de geral, mas profissionais que têm mais contato, né, profissionais de saúde, que trabalham de turno, excesso da carga horária de trabalho, professores, bombeiros, policiais, mas pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer profissão, né? Então, os dados que trazem é que como, né? A gente questiona como e quem. Homens são 3 vezes mais que as mulheres. O uso de medicamentos é mais do que as armas de fogo, porque as pessoas têm mais acesso. A gente faz sempre a recomendação no consultório, inclusive sempre atendendo com acompanhante, familiar, ou vizinho, assim, alguém que seja responsável por essa pessoa. E a gente prescreve, faz a receita, entrega em mãos e faz a orientação, né? Que eu vou falar no final, e para que essas pessoas não tenham posse das suas medicações, né? Esse responsável fique sobre a guarda das suas medicações. O que chama a atenção das especialidades, vou só citar, psiquiatras, né? Chamam bastante atenção. E de um modo geral, e eu falo muito isso no consultório, que o trabalho ele protege contra o suicídio. Às vezes o paciente chega no consultório achando que vai ser benefício se afastar. Eu quero me encostar alguns dias, eu quero me afastar, eu queria um atestado. E a gente fala até sobre isso, né? Sobre a importância de se sentir útil, de se sentir funcional, de melhorar a autoestima. Porém, a gente tem que entender como é que está esse processo de trabalho. Pensando do burnout que eu tinha falado inicialmente, né? Tudo depende. Como é que está o meu processo de trabalho? Estou feliz onde eu estou trabalhando? Eu sempre falo assim, conversa com o seu superior, vamos sentar juntos. Será que seria interessante mudar o turno? Será que muitos trabalhos noturnos, de vigilante, eles acabam deprimindo muito e oscilando o humor pela diminuição da carga de horas de trabalho, da carga de horas de sono. Acaba tomando muito café para se manter acordado à noite, e de dia coloca um outro trabalho, né? E isso acaba oscilando o humor. Então, às vezes eu sugiro, converse com o seu chefe, eu faço uma cartinha, um encaminhamento, sugerindo talvez mudar o horário para o diurno, às vezes até porteiro, né, que trabalha noturno, chega a adoecer. Pode passar. Os fatores psicológicos, vou só citar, mas a Natália vai abordar mais profundo. As perdas recentes, tem muito associado com um gatilho, né? A gente viu, assim, na pandemia, o quanto isso foi impactante, né? O quanto a saúde mental foi impactada, né, por tantas perdas e pelo estresse, a gente não vai falar hoje, mas o estresse pós-traumático, o ter ficado doente, foi entubado, todo o adoecimento que teve no Covid. As perdas de figuras parentais na infância, muitos transtornos mentais estão associados com traumas da infância. Quando eu falo em trauma, não é só trauma físico, que tem muito impacto, o abuso sexual tem muito impacto, mas muitas vezes é a negligência, o abandono dessa criança, né? E o quanto isso é impactante na fase adulta. E a dinâmica familiar conturbada, a gente percebe muito na psiquiatria infantil, e isso se reflete, né, na fase adulta. Muitas vezes a criança vê o pai agredindo a mãe, os gritos, as discussões em casa, e às vezes eles até no consultório repetem isso.
eles falam alto, eles são irritados, porque eles entendem que essa é a maneira de comunicação, né? Quando a mãe repreende o filho de modo agressivo, às vezes uma comunicação violenta, e reclama, né, e se queixa no consultório de que a criança está batendo no coleguinha, né, no colégio, está mordendo a mão da professora. Aí a gente vai entender o contexto. Não é um transtorno, mas um adoecimento mental por uma questão psicossocial, pelo ambiente em casa. São vários fatores, né? Mas que no atendimento a gente percebe como a dinâmica familiar conturbada é um fator de risco, né? Datas importantes, muito datas de aniversário, no Natal, período natalino, as pessoas começam a lembrar daquele ente querido, e pode ser um gatilho também, quando isso não é trabalhado. Pode passar. Um dado também que chama a atenção são as condições clínicas incapacitantes, como as doenças, de modo geral, incapacitantes, câncer, talvez uma sequela de AVE, que a gente chama de plegias, fazem de hemodiálise, dor crônica intratável, a gente vê muito no consultório, né? Epilepsia, uma doença como AIDS, HIV de modo geral. Um terço do suicídio receberam atenção médica no último semestre nas suas vidas, ou seja, um dado alto. As pessoas que cometeram suicídio, elas foram vistas por um profissional, não necessariamente médico ou psicólogo, mas um profissional da saúde. E às vezes a gente não perguntou, não rastreou como é que está a saúde mental desse paciente. Será que eu não estou mais preocupada em aferir a pressão, em ver a glicemia, que também é muito importante, mas os dados mostram, né? Será que a gente tem olhado o paciente como um todo, tem perguntado como é que está a questão da saúde mental dele, né? Pode passar. Fatores biológicos e genéticos. O chegou a cometer de fato. Não vou abordar profundamente, mas tem toda a questão biológica, redução de serotonina central, que é um neurotransmissor importante, é um preditor de tentativa de suicídio, pode passar. Alterações genéticas também, mas que é multifatorial, né? Então, assim, eu trouxe como principal conduta a prevenção, né, que é o que a gente tem feito hoje. Na conduta, isso mais para o profissional de saúde, a gente avalia o grau de suicidalidade desse paciente. A gente vai avaliar fatores de risco, que foi o que eu falei aquele tudo, da questão ocupacional, familiar, questão genética, o transtorno que o paciente tem, que a pessoa tem, está tratado, ele está sendo visto por um profissional de saúde capacitado, é um dado importante, né? E o suporte social, como é a rede de apoio? Será que eu estou atendendo essa pessoa sozinha, no meu caso, no consultório, e ela verbaliza para mim dos pensamentos, do planejamento, faz carta, ou até apenas verbaliza, né, dos pensamentos. Eu não deixo essa pessoa sair do meu consultório, ela não pode sair de minha frente. Eu providencio falar com assistente social, com psicólogo, entrar em contato com o familiar para ver a possibilidade, se interna ou se faz a vigilância em casa, né? Aí a gente avalia esse grau, olhando o fator de risco, suporte social e o grau de suicidalidade, que pode ser baixo ou moderado, né, ou alta. Sendo um grau alto, internação. Sendo um grau moderado a baixo, eu vou avaliar. Há diversos fatores de risco, se sim ou não tem suporte social, internação. Pode passar. Existem vários tipos de internação, né? Tem internação voluntária, a própria pessoa quer ir, e tem a internação involuntária, que é contra a própria pessoa, né? Tem a internação compulsória, mas eu não trouxe, né? Que é mais questões judiciais. Então, assim, eu avalio esse suporte familiar, os fatores de riscos e o grau de suicidalidade, e se é voluntário ou involuntário para internar. Mas se o familiar verbaliza, doutor, eu não quero internar, o paciente também não quer, ele é consciente, orientado, lúcido, não quer internar, o familiar também não quer,
E então tem um termo que ele assina, mas o familiar garante, né, ele verbaliza para mim que vai fazer a vigilância 24 horas desse paciente. A gente orienta, até registra em prontuário, no caso da internação, né, ser em casa, que a gente chama de internação domiciliar. Tirar a chave dos cômodos, tirar a chave do banheiro, dos quartos, observar se tem tela em casa, sempre ter alguém com essa pessoa, ou algum familiar, ou algum funcionário, alguém que faça a vigilância 24 horas, isso é importante, né? Guardar cordões, cordas, cintos, medicação, né? Aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? O responsável ele fica sob posse dessas medicações e fazer acompanhamento regular, contínuo, né? Recorrente, frequente com um psicólogo e um psiquiatra, né? Aí o próprio familiar assume essa responsabilidade de vigiar o paciente 24 horas, a gente coloca isso em prontuário, orienta aquelas medidas que eu falei de proteção e anoto isso, né, de se piorar ou se voltar, não melhorar desses pensamentos, retornar ao hospital, né, ao pronto-socorro. E pode passar. Então, assim, trazendo isso um pouco para os não profissionais de saúde, né, as pessoas que não são dessa área, de que maneira, né, a gente pergunta assim, de que maneira eu posso estar atento às pessoas que têm algum adoecimento mental, que possivelmente estão com esses pensamentos e trabalham do meu lado, na mesa. De que modo eu posso ajudar e observar essa pessoa, né? E qual conduta melhor eu tenho, o que conduta eu posso ter para não piorar ou não ser um fator que impulsione a pessoa. Se eu não sou da área, eu não sei o que falar, é uma dúvida muito comum, né? Então, tem as redes, né? Tem o SAMU, né? Os serviços de urgência, não se afaste da pessoa, a pessoa não pode ficar só, né? Chamar, porque é urgência psiquiátrica isso. Então, a pessoa, de um modo instável, pode acometer e fazer qualquer coisa contra ela quando ela está no desespero. Né, esse adoecimento e procurar um profissional capacitado, né, um psicólogo, um psiquiatra. Tem os hospitais, né, os hospitais tem as UPAs e os hospitais psiquiátricos, né, que tem o pronto-socorro, né, que em alguns momentos a gente não tem a necessidade de internação, em outros momentos tem, então é importante também isso, né. E já aconteceu uma vez, no passado, eu estava numa cafeteria, num dia tranquilo e tal, aí uma paciente me mandou uma mensagem: doutora, eu vou me matar agora. Aí eu olhei assim, ali talvez foi a única pessoa que ela se abriu, a única pessoa que ela só tenho essa, se ela não ver, se ela não me ajudar, eu vou executar. Aí eu falei: fulana, você está com quem do seu lado? Ou seja, eu não estava no hospital, inclusive eu estava em outro estado trabalhando. Aí, você está onde? Eu estou no trabalho. Tem alguém aí no seu trabalho? Tem uma colega de trabalho. Aí o que ela verbalizou era que ela ingeria os remédios que estavam na mochila dela. Aí eu falei, ela estava falando no WhatsApp, eu pedi para ela me ligar. Aí eu falei: não largue o telefone, certo? Aí eu, puxa, o que eu posso fazer à distância, né? Aí eu falei: você vai fazer o seguinte, você vai dar esses remédios e chamar quem tá do seu lado, qualquer pessoa. Aí ela tinha essa colega, ela só tava numa sala com essa colega. E aí ela, ainda bem, né, que ela me ouviu e ela aceitou a minha proposta. Aí ela chamou a colega, que imediatamente pegou o telefone. E aí eu falei, eu quebrei o sigilo, né? Quando há um risco de vida, a gente quebra o sigilo, né? E aí eu falei: olha, é o seguinte, você, meu nome, me identifiquei, sou psiquiatra e tal, da paciente. Então, ela vai te dar os remédios, você vai ficar sob posse e você não vai sair do lado dela. Você vai chamar o serviço de urgência. Ela ficou até assim, né? Foi uma situação difícil, né? Eu entendo, mas era a única pessoa que eu podia contar.
E aí ela tinha o contato da mãe da paciente. Aí ela falou, você vai entrar em contato com a mãe dela e chamar o SAMU e não largar, ficar do lado. Então ela fez tudo isso, ela chamou o SAMU e chamou a mãe, que foi para o trabalho, que ficou sob responsabilidade da criança, da adolescente. E aí, adolescente não, era a 19, adulto jovem. E aí a mãe chegou e foram pro pronto-socorro. Então, assim, foi uma situação difícil, assim, porque é bem desafiador, né? Mas a gente tem que estar um pouco atento, né? E preparado, porque isso pode acontecer. Mesmo não sendo da área de saúde. Você pode receber uma ligação, você pode... alguém te falar no elevador que vai fazer algo assim. Então, a gente tem que ser empático, não julgar, acolher e procurar profissionais capacitados para ter a conduta a consulta psicológica regular, ter um diagnóstico ou um tratamento adequado da patologia. Isso é muito importante, né? Então é isso, eu vou passar a falar para a Natália, tá bom? Eu queria agradecer. Psicóloga do Complexo de Saúde, professor Severino Lopes. Estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês mais um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né? Não só durante esse mês, né, Setembro Amarelo, mas o ano todo. Todos os eventos que a gente está participando, a gente fala sobre isso, da importância desse assunto ser falado durante o resto do ano, de setembro a setembro, né? Não só no mês que estamos. Agradecer o convite e a oportunidade de estar falando mais um pouquinho sobre isso. Pode só colocar o outro slide, por favor. O porquê de ser Setembro Amarelo, né? No ano de 94, um jovem de 17 anos cometeu um suicídio. E aí os seus amigos e os familiares começaram a ir no seu velório com uma fitinha amarela e anotaram alguns recadinhos com essa fitinha falando, se você precisar de ajuda, procure, né? Aí foi daí que começou essa campanha mundial e no Brasil por favor, de psicofobia, né? É um assunto também muito importante e ele é mais abordado também durante o ano todo, porque enquanto existiu o preconceito, a psicofobia, esses índices de suicídio, de agravamento das pessoas com transtorno mental, que está passando por com sintomas de depressão, de ansiedade, enfim, essa porcentagem, a tendência é aumentar, enquanto esse preconceito existir, né? Porque é por causa do preconceito que as pessoas não procuram ajuda e que é de extrema importância você incentivar a pessoa que está do seu lado passando por isso,
com qualquer dos sintomas de qualquer transtorno, incentivar que ela procure ajuda adequada, uma ajuda profissional, né? Então, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente já está fazendo a primeira etapa, a primeira parte, a parte principal da prevenção, que é falar sobre o assunto e quebrar esse estigma, né? E demistificando esse assunto que atualmente está tão comum, né? Você ter algum sintoma de ansiedade, depressão, e o intuito de prevenir é que isso não se agrave. Você não precisa procurar o psicólogo ou o médico psiquiatra só quando você já está com os sintomas mais graves. Você pode procurar assim que você sente necessidade. Quando isso começa a afetar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? Ou então alguém que está ao seu redor começa a mudar o comportamento, né? Você já pode ou sugerir, ajudar essa pessoa a procurar ajuda, ou você mesmo, se você estiver sentindo isso, você já pode procurar ajuda também, para evitar o agravamento. O Brasil, só um minutinho. O Brasil está na 3ª posição, né, do ranking mundial de doenças mentais, com 11,5 milhões de pessoas com depressão e 19 milhões de pessoas com ansiedade. O aumento de 30% de suicídio entre jovens. A psicofobia, né, como eu falei, impede o tratamento de quem precisa, levando várias pessoas, milhares de pessoas, a cometerem um suicídio. Vou falar um pouquinho agora sobre os fatores de risco. Como a doutora Thais bem falou, pessoas que padecem do transtorno mental, a porcentagem é de quase 96% das pessoas que se suicidam, elas padecem desses transtornos mentais, né? Por isso ali ele está em destaque. Então ele é um fator de risco bem importante. Por isso que o acompanhamento psicológico e o médico é tão necessário, né? Após o diagnóstico e tudo. A falta de ajuda profissional é um fator de risco. A falta de rede de apoio, tanto familiar como social também. Dependência de álcool e outras drogas. Perda de amigos e familiares. O histórico familiar também. Desemprego. Falta de atividade física. Insônia recorrente. Existem diversos fatores de risco que, se você conseguir ter essa informação, identificar, você pode evitar, né? Com os fatores que chamamos de protetores. No próximo slide. A gente fala muito sobre estilo de vida, quando falamos sobre os fatores protetores, para refletir um pouco como está nosso estilo de vida atualmente. Eu estou dormindo bem? Quando a gente fala dormir bem, eu estou tendo um sono de qualidade? Não é só dormir, 5 horas são suficientes. Porque isso a longo prazo, né, é muito prejudicial à saúde, essa falta de sono, esse sono que não é adequado. A alimentação saudável também é um fator protetor. Atividade física recorrente, não é aquela que vai uma vez na semana, uma vez ao mês. Atividade física recorrente. Ajuda profissional, né, como a gente tem falado, assim que identificar algum sintoma, algum sofrimento psíquico, procurar ou sugerir que alguém procure ajuda profissional adequada. Não é, eu estou sentindo, eu estou com ansiedade. Aí conversa com um colega, e o colega, eu já tive ansiedade, e quando eu senti, eu tomei esse remédio aqui e passou. O que é que acontece no momento? Aí o colega vai lá na farmácia e compra o remédio, enfim, consegue de alguma forma. O sintoma até que passa, mas aí a causa da ansiedade, né? O que é que você tem que, na psicoterapia, é importante que você procure, porque na psicoterapia você vai descobrir o que é que está acontecendo que você está se sentindo dessa forma. Quando você toma medicação, somente sem passar pelo médico psiquiatra, você está agindo ali nos sintomas. Isso pode até resolver a parte do sintoma, né, de forma paliativa, mas isso a longo prazo ele vai consequentemente agravar o quadro da pessoa, né, que poderia ser tratado de uma forma mais adequada.
Porque o sentido da psicoterapia não vai diretamente no sintoma. Por isso que chega até a demorar um pouco, é um processo mais demorado, as pessoas até desistem, dizem, eu não vou mais não, porque não funciona. Mas é um processo mais lento, porque você vai identificar a causa real de você estar sentindo daquela forma, né? Depois de identificar, começar a tratar, é todo o processo. Rede de apoio, existem outros fatores protetores também, né? Mas tudo relacionado a esse estilo de vida, né? Basicamente, alimentação, sono, exercício físico, socialização é muito importante, mas a gente sempre fala também que é aquela socialização com pessoas que você possui um vínculo afetivo. Não aquela socialização virtual ou superficial, né? Que atualmente é tão comum. A importância da socialização é com as pessoas que você possui um vínculo forte, alguém que você converse realmente, que tenha um sentimento por você, você pela pessoa, né, de anos, não essas amizades superficiais. Aí partindo um pouquinho, saindo da prevenção, que é algo que a gente pode fazer para evitar o transtorno mental, ou então diminuir, né, a gravidade, enfim. A gente entra na parte de sinais de alerta. Quando já saiu da parte de prevenção e a pessoa ou você está precisando prestar atenção no que está acontecendo, será que eu estou com algum desses sinais, né, para buscar ajuda. O isolamento, a pessoa tende a se isolar mais, a ficar mais sozinho, não tá mais com vontade de conversar com as pessoas que normalmente conversava, tende a ficar mais trancado no seu quarto, em casa. Perda de interesse por atividades que gostava. Isso é muito comum, né? Geralmente a pessoa amava ir à praia, amava sair para jantar com a amiga e nunca mais. Não é que a pessoa mudou o gosto, é porque ela realmente perdeu o interesse de fazer o que ela mais gostava. Então, assim, esse é um sinal de alerta que você pode perceber ou em você ou em casa com os seus familiares também. Irritação ou agressividade, a pessoa fica mais agressiva. Frases como preferia estar morto, ou quero desaparecer, ou que Deus me leve, eu não quero mais estar aqui. E às vezes alguém fala isso do nosso lado e a gente não dá nem importância, não, é só da boca para fora. Mas às vezes não é. Pode até ser no tom de brincadeira, mas às vezes não é, né? É um pedido de ajuda. Mudanças marcantes de hábito, alteração no sono e no apetite, ou você está dormindo demais ou você não consegue dormir, aquela insônia que você não consegue pegar no sono todos os dias. Ou você também não consegue se alimentar, ou você se alimenta compulsivamente, né? Tristeza persistente, que a tristeza, a gente também tem que ter muito cuidado, porque é um sentimento normal, né, do ser humano. Todos nós nos sentimos tristes em algum momento da vida, mas tem que saber diferenciar quando vai se tornando patológico, né? Quando vai se tornando sintoma de algo mais grave. Descuido com a aparência, piora do desempenho na escola ou no trabalho. Então, esses são alguns dos sinais de alerta que vocês podem observar em vocês mesmos ou em alguém, né, que está próximo. E com isso, quando você observar algum desses sinais, mais de um, enfim, o que é que eu devo fazer, né? Pode passar, por favor. O que fazer quando identificar esses sinais? O primeiro passo é a identificação deles. O segundo é o acolhimento. Se alguém chega para você ou você presenciou alguma daquelas frases, enfim, de forma de desabafo, o que é que você pode fazer? Acolher a pessoa. O que é acolher? Você não vai mudar a vida da pessoa ali naquele momento, né? Você não precisa falar muitas coisas. Às vezes, só ouvir aquela pessoa é o suficiente. Ouvir de verdade, né? Não ouvir para responder o que ela está falando, ou dar uma saída, sugerir algo. Você deveria fazer isso. Você deveria, tem gente que isso já trava na mesma hora.
Quando alguém fala, você deveria fazer isso. Ou então conta um problema pessoal, na mesma hora. Acolhimento é só ouvir a pessoa. Ouvir já é o suficiente, se você não tiver apto a fazer nada ali naquele momento, né? Após o acolhimento, o encaminhamento. Procurar ajuda profissional de um médico psiquiatra, de um psicólogo. Ou você mesmo, né? Ou você sugerir para a pessoa. O que é que você acha de... Eu conheço um psicólogo, um psiquiatra, a gente pode marcar. Você consegue marcar? Se não quiser, eu posso marcar por você. Às vezes a pessoa não tem nem força de marcar uma consulta, né? Então, assim, o que é que pode ser feito? O encaminhamento. Após o encaminhamento, né, vai começar a ocorrer o acompanhamento com o psiquiatra, se necessário o uso da medicação, que isso também vai ser avaliado durante os atendimentos, né, se é necessário ou não. Ou, se for casos mais leves, só a psicoterapia, que realmente, geralmente é semanal, então fazer o acompanhamento. Era basicamente isso que eu tinha para falar. Agradeço a atenção de todos. Eu trouxe algumas frases, né, só para finalizar, que não é drama, não é para chamar atenção, não é falta de Deus e muito menos frescura. Se precisar, peça ajuda, que é o nosso lema desse ano, né, da campanha. Muito obrigada. Pessoal, bom dia. Eu fiquei encarregada pela Comissão de Qualidade de Vida de agradecer a presença das nossas palestrantes, né, que estão encerrando o nosso mês de Setembro Amarelo com brilhantismo, né. Nós iniciamos com uma exposição no COGE de obras de arte, no Fórum, de uma exposição de obras de arte que relatam sentimentos, né, relacionados aos transtornos mentais e aos estados de humor. Então, assim, nós começamos o mês com essa exposição que está até hoje exposta lá. Quem ainda não visitou pode ir visitar. E estamos encerrando com essa palestra maravilhosa, bastante esclarecedora. Queria reforçar aqui o que foi debatido e o que eu vi durante este mês em vários outros eventos, a importância da gente combater a psicofobia, porque à medida que o estigma a respeito dos transtornos mentais aumenta, isso afasta as pessoas da busca do tratamento. Então é importante a gente trabalhar isso no nosso trabalho, no nosso ambiente familiar, de combater esse estigma para que as pessoas se sintam à vontade de buscar o tratamento. A importância de adotar um estilo de vida saudável, com alimentação, com sono, com lazer, com tempo de qualidade com a família, que foi ressaltado por elas também. E a responsabilidade da gente com o outro, porque muitas vezes a gente passa mais tempo aqui do que a gente passa em casa com a nossa família. Mas é muito fácil a gente perceber uma mudança no colega de trabalho, né? Vou contar até uma história que aconteceu comigo. Eu passei um tempo trabalhando na Secretaria Judiciária. Em 2022 é que eu vim de volta para a SGP, a Secretaria de Gestão de Pessoas. E fui chamada para a Comissão de Qualidade de Vida. E teve uma reunião, 2, 3, 4. Quando chegou mais ou menos na quinta reunião, só ele disse: o que é que tá vendo? Você não está gostando, não? Você não está se sentindo bem, não? Você não está acolhido, não? Você não trouxe um bolo? Não trouxe um bolo para a gente já na quinta reunião. Quando você gosta do povo, quando você está bem, você traz bolo. Porque você não trouxe bolo? Aí eu disse, mulher, porque eu não tive tempo. Ela disse, não, essa desculpinha não cola, não. Então, assim, não era o caso, não estava acontecendo nada. Não era o caso. Eu providenciei o bolo, né, na sessão seguinte. Mas assim, não era o caso, mas poderia ser. De repente eu gosto de cozinhar, ela sabe que eu gosto de demonstrar carinho para as pessoas com comida e eu não estava fazendo. Foi uma preocupação dela, né? Que poderia não ser, poderia ser assédio, porque ela é coordenadora e eu sou só uma servidora. Então, mas se fosse a intenção dela me corrigir, trazer o bolo, seria assédio. Se eu me sentisse coagida, seria assédio. E nós temos a nossa comissão de enfrentamento ao assédio, tentando falar aqui de uma forma leve, mas que a gente agora sabe que pode contar com isso também. Temos a SAMS, que é a Associação de Assistência Médica e Saúde Ocupacional, que nós temos psicólogo, temos nossos médicos,
Então, assim, se precisar de ajuda, peça. E nós, graças a Deus, temos onde pedir. Não é isso, gente? A outra coisa que eu queria falar, agora não mais pela comissão, mas por mim mesma, é que, como conhecedora do trabalho que é executado no Complexo Severino Lopes, o Complexo Severino Lopes atende também pacientes do SUS. E esses pacientes do SUS recebido uma diária para pagar as despesas deles, certo? Então, essa diária, ela é para medicação, alimentação, enxoval e material de higiene. O que é o enxoval? É que muitas vezes o paciente fica lá, as internações psiquiátricas, elas são um pouquinho demoradas, porque para estabilizar o paciente, a doutora Thaís pode confirmar, a medicação tem que se descobrir a dose, depois que descobre essa dose, ainda leva um tempo para o paciente estabilizar. Então, assim, raramente alguém vai passar menos de 15 dias lá. Então, se esse paciente é um paciente do SUS, a gente já percebe que é uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes a família não tem nem condição de levar roupa, trocar e tudo, e ele fica vestindo a roupinha do hospital, né? Mas quando ele vai embora, ele precisa de uma roupa dele para ir embora. Então, eles recebem doação, tanto de material de higiene, como de vestuário, né? Material de higiene, sabonete, shampoo, pasta, escova de dentes, barbeador, hidratante e desodorante, vestuário. E não pedem absorvente, mas também recebem absorvente, porque a maioria dos pacientes é homem, os transtornos mentais acometem mais o sexo masculino. Mas a gente que é mulher sabe o quanto é importante ter absorvente, então também pode doar absorvente e vestuários de todo tipo, certo? Porque essa diária, como eu falei, é para atender medicação, alimentação, enxoval, material de higiene. Medicação psiquiátrica é cara. Vocês imaginem o que passaram por lá. Essas famílias que os pacientes recebem a medicação pela Unicat. E agora nós passamos cerca de 3 meses com as medicações atrasadas. Quantos pacientes não devem ter ficado desestabilizados e surtados e ter sido internados, não é verdade? E as famílias sem condição de comprar o medicamento. Então, se a gente puder contribuir com material de higiene para o Complexo Severino Lopes, essa diária já fica mais gordinha para cobrir essa parte de medicação e alimentação dos pacientes, né? E o Complexo Severino Lopes fica na Rua Galvão, número 588. As doações podem ser entregues lá. Quem não tiver tempo de entregar lá e quiser deixar comigo na SAMS, eu vou lá pelo menos uma vez por mês. Não sei como nunca fiquei detida, porque o juiz é pouco, mas a vontade de ajudar é grande. Então, eu vou lá pelo menos uma vez por mês. Já tem um colega aqui que contribui mensalmente com R$10. Eu estou falando o valor para vocês verem que não precisa ser muito. Basta você estar no seu supermercado, nas compras do mês, você comprar um sabonete a mais e me entregar lá, ou passar lá no complexo e entregar. Isso já ajuda, porque um sabonete dá para uma pessoa tomar banho 5 dias, um banho por dia, acaba o sabonete, mas você garantiu o banho daquela pessoa e para ela isso faz a diferença. E toda ação que a gente faz assim é uma ação conjunta. A gente não pode pensar, eu não posso levar um monte de coisa, então não vou dar nada. Não, você dá o pouco que você pode, que já é de grande ajuda. Então, finalizando aqui com esse agradecimento a vocês pela disponibilidade de terem vindo, a prontidão com que foi atendido o nosso pedido, eu gostaria de entregar uma lembrancinha para vocês, em nome da Comissão de Qualidade de Vida, e uma doação simbólica de uma caixa de sabonete para os pacientes de lá, tá certo? Muito obrigada, gente. Obrigada a todos que compareceram também.